seu link, mais seu comentário, mais sua inscrição, mais seu compartilhamento. Vamos fazer esse ensinamento semear nossa imensa gratidão. O pão de cada dia. O tratamento dado ao trigo em nossa amada América é verdadeiramente lamentável. Os sabichões nem respeitavam esse grão divino, base de toda alimentação saudável. Os cientistas norte-americanos inventaram uma grande variedade de máquinas por meio das quais raspam, penteiam, amolecem e polem o trigo, até destruir miseravelmente todos os elementos ativos maravilhosamente concentrados na superfície dos grãos, logo abaixo do que se chama vagem. Agora, embora os padeiros tenham muito boas intenções com o povo, a realidade é que a farinha de trigo com que amassam o pão é inútil porque já não contém os princípios vitais do trigo. Essa farinha de trigo, a única coisa que produz agora são gases e minhocas que fazem mal à saúde. No entanto, a natureza recebe um benefício de tudo isso mesmo quando o homem não o recebe. É claro que esses vermes servem à natureza no funcionalismo que do processo troglodito-egocrático cósmico comum. Os vermes também são seres através dos quais as substâncias cósmicas são transformadas. O pão de hoje é muito bonito, mas sem elementos úteis para o corpo, não há dúvida de que esse tipo de pão contribui para estragar o estômago. Os padeiros muitas vezes são muito bem intencionados, querem fazer um bom pão que seja útil para todos os seres humanos, mas os poderosos da terra com todas as suas maquininhas e sistemas danificam a matéria-prima, o grão, e assim fica claro que o pão que é feito é inútil e prejudicial. O mais curioso e até estúpido dos norte-americanos é que dão aos porcos o melhor e mais útil do grão divino, ou queimam o mais útil, considerando o lixo, os elementos vitais, o melhor. Porém, consomem o que consideram melhor e que é secundário, consomem a substância que a natureza forma no trigo apenas para relacionar e manter os elementos ativos que jogam aos porcos. Os elementos ativos sempre se encontram sob a vagem do grão. Esse tipo de elementos ativos ou são queimados, ou jogados aos porcos, assim procedem os sábios destes tempos. Por meio do fogo, consegue-se a fusão dos elementos químicos da natureza. No infinito cosmos existem muitos tipos de fusão. A fusão permanente dos elementos é obtida em produtos cozidos ou assados. Os antigos padeiros preparavam o pão com plena consciência do que faziam. Para os antigos padeiros, a preparação do pão era um ritual. Os antigos sábios sabiam que a cristalização de substâncias cósmicas é realizada de acordo com a lei de Triamasicamo. A lei de 3. As substâncias das 3 fontes independentes cristalizam maravilhosamente na fabricação do pão. Existem 3 forças básicas em tudo o que é criado: a força positiva. Segunda, força negativa. Terceiro, força neutra, positiva, negativa, neutra. Santa afirma. Santa negação. Santo conciliar. Todas as substâncias cósmicas estão relacionadas com essas 3 forças primárias de todo o cosmos. Todos os trimurtis religiosos correspondem a essas 3 forças cósmicas fundamentais. Os cientistas não podem negar a existência das forças positiva, negativa e neutra e, portanto, este trimurti é comprovado. Neste caso específico da preparação do pão, encontramos a afirmação sagrada na totalidade das substâncias cósmicas contidas na água. O princípio passivo ou negador encontra-se no trigo, o princípio conciliador encontra-se no fogo, que queima a escória e produz a fusão completa dos elementos que constituem o pão. Se isolarmos a água engarrafando-a, é claro que a longo prazo ela se decompõe. Se misturarmos a água com a farinha e a armazenarmos, depois de um certo tempo ela se danifica e se decompõe. Se a água e a farinha recebem o fogo, este serve de conciliador e os funde de forma integral, constituindo o pão. A lei de 3 é básica em toda a natureza e é totalmente demonstrada. Todas as substâncias cósmicas estão relacionadas com as 3 forças primárias. O pão é, portanto, um alimento precioso. É lamentável que os tolos cientistas desta época de sábios joguem os princípios vitais do trigo aos porcos. A União Soviética está constantemente comprando trigo dos Estados Unidos. Então o que a União Soviética fez com seus planos de 5 anos? Os planos quinquenais da URSS falharam miseravelmente. Se o sistema comunista é tão maravilhoso, por que a Rússia tem que comprar trigo? A fome que atingiu a Ucrânia em 1946 foi quase como em 1890.
A Rússia passou por fomes terríveis e continua faminta, como mostra o fato de ter que comprar trigo dos Estados Unidos. Hoje a América é muito rica na produção de trigo, é lamentável que os sábios danifiquem o precioso grão com todas as suas máquinas e know-how. A América do Norte tem alimentado a Rússia com trigo, o sistema comunista não é tão maravilhoso quanto seus líderes equivocados afirmam. O plano de 5 anos falhou miseravelmente e teve de ser substituído por um plano de 7 anos mais modesto. Khrushchev, o açougueiro da Hungria, prometeu superar os Estados Unidos na produção per capita de carne, leite e manteiga e, eventualmente, tornar os trabalhadores soviéticos mais ricos do que os escravos capitalistas, mas seu plano de 5 anos falhou. Então o que nos resta? Khrushchev mesmo disse publicamente e à luz do dia que a vida será melhor nos Estados Unidos do que na União Soviética. É um absurdo forçar a natureza a produzir com metralhadores. Os anos de 1927 e 1928 foram trágicos para os camponeses da Ucrânia. A ameaça de fome era assustadora. Os camponeses, mesmo quando trabalhavam intensamente, é claro que não podiam devido às condições da natureza, entregam grãos suficientes para alimentar a população urbana. Os tiranos do Kremlin recorreram ao terror para forçar os camponeses a entregarem grãos suficientes, e o partido e a polícia secreta, o principal exército de Stalin, liquidaram milhares de trabalhadores agrícolas pobres com tiros de metralhadora pelo crime de não poderem dar mais grãos às cidades. É estúpido querer ganhar o pão de cada dia com metralhadoras, mas assim procede a URSS, assim é abominável o comunismo.